Pessoal, então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né? Estamos começando aqui a primeira noite de apresentações, né, do projeto Profissa para vocês, né, alunos aqui de São Miguel. Lembrem, por alguns momentos, deixem de ver, né, aqui que a gente está numa faculdade, que a gente está na universidade, pensem que vocês estão apresentando o projeto para o cliente, tá? Que é o objetivo, né, de todos os trabalhos aqui que a gente propõe. Eu estou aqui basicamente como cliente também, mas eu vou focar principalmente na parte da apresentação de vocês. O Matheus, que é o nosso convidado, ele vai avaliar vocês como um todo, porque ele está aqui com a visão, né, de publicitário, de um formado, de analisar o projeto como um todo, até pelo fato dele não ter acompanhado vocês. Então a ideia é basicamente ele trazer essa visão. E ele vai estar presente aqui hoje e amanhã. Então ele vai estar aqui meio que avaliando todos os grupos e ele vai conseguir avaliar todos os grupos com a mesma ideia. Certo? Certo. Pessoal, como nós vamos fazer? Não, só apresentando vocês então. O Matheus, ex-aluno. Vocês conhecem já? Não. Ele foi meu aluno. O Matheus então é formado aqui pela Cruzeiro, né? Ele já trabalhou, já atuou num time de content de uma agência e hoje ele trabalha como social media da Food Markers. Os hobbies dele, né? Assistir filmes, séries, ouvir música, e ele está aqui. Exatamente. E ele está aqui como mercado, tá? Ele está aqui com a visão do mercado, então todas as considerações que a gente fizer, fiquem tranquilos que não é nada pessoal, é só buscando, né, a melhora de vocês, até porque o Matheus já esteve aí do outro lado também, e com certeza a gente vai fazer da melhor maneira possível. Certo? Certo. Conforme o nosso regulamento, né, a nossa proposta para todos os grupos, eu vou marcar os 15 minutos de vocês, vou deixar aqui, se vocês ouvirem os 15 minutos estourar, eu não interrompo, vocês continuam, mas o ideal é que vocês apresentem dentro do tempo proposto. No final, a gente faz algumas considerações bem rápidas aqui, 10 minutinhos, e aí vocês estão liberados. Certo? Então, pessoal da Comunica, obrigado pela presença de todos vocês. Os 15 minutos de vocês começam agora. Boa noite mais uma vez, aqui é a Agência Comunica. Eu sou a Carol, eu sou redatora publicitária da Comunica. Temos aqui a Camille, a Gabi, o Lucas e a Natália. Bem, dando início à nossa apresentação, das nossas carinhas, a Comic Con Experience é um evento popularmente conhecido aqui no Brasil. Ele chegou em 2014 e foi crescendo e ganhando mais e mais público, engajamento e tendo muito sucesso. Porém, como todos sabemos, em 2020 houve a pandemia, o que desestabilizou todo mundo, e com a Comic Con não foi diferente. Nesse ano, eles tiveram toda uma adaptação, onde ele passou a ser remoto, e eles adaptaram todo, porque era uma experiência presencial e teve que ir tudo para remoto. Nosso desafio como agência é justamente pegar e fazer um planejamento de mídia digital para divulgar a CCXP pós-pandemia, entendendo que a gente tem novos públicos, novos alcances e que a gente tem esse desafio de chamar o pessoal que estava em casa para ir nas ruas e ir lá e ter essa experiência única que é a CCXP. Bom, analisando em nossas pesquisas, tivemos o nosso famoso target, onde são pessoas mais de 7 anos, de classe social ABC, com renda mínima de 1.250, que é nossa renda mínima aqui no Brasil, de salário social, e com formação acadêmica de ensino médio para cima. Esse é o público-alvo da CCXP, pensando em como é o porte do evento. Analisando um pouco mais a fundo, optamos por fazer análise SWOT e tivemos o cruzamento de 2 pontos importantes: as forças e as oportunidades. Como sabemos, a CCXP é um evento que gera muita aproximação com o público, por causa da cultura geek no geral. É uma forte identificação com os personagens, enfim. Isso no cenário interno. E no cenário externo, é justamente a oportunidade de alcançar mais pessoas que tenham esse engajamento tão íntimo com o nosso evento. Mas
Eu deixei aqui alguns pontos para vocês analisarem com mais calma, pode passar, sobre a nossa análise de microambiente e análise de macroambiente, onde nós fomos de ambiente econômico a ambiente natural. A gente foi a fundo para entender como que o evento se comporta nesses ambientes, tanto internamente quanto externamente, e qual que seria o nosso norteador. Apesar, com isso, percebemos que o evento em si, ele não tem inclusão para o público CDE, que são pessoas que têm um engajamento maior nas redes sociais, são pessoas super engajadas e que elas têm dificuldades no acesso à educação, por ser realmente de classes inferiores. E com isso, fizemos um planejamento unindo a educação com as nossas redes sociais para alcançar esse público de uma forma orgânica. Boa noite, eu sou a Camille e eu fui responsável pelo planejamento estratégico da Comunica e Social Media. Então, primeiro eu vou explicar do tema, conceito e o nosso subtema. O nosso tema, pode passar, Gabi, é experiência real, porque a gente quis trazer, além da ideia de o evento da CCXP ser um evento gigantesco que traz experiência para as pessoas, ele também é o primeiro, como a Carol disse, é o primeiro evento pós-pandemia. Então, as pessoas estão loucas para ir na rua e participar dos eventos. O nosso conceito são datas importantes. Porque a gente pensou em experiência em relação a momentos. E momentos, eles pedem datas. E essas datas são que vão regrar mais ou menos o nosso planejamento com o conteúdo em si. E o subtema, imagina, foi leitura e educação. Porque, como a Carol disse também, era das classes C, D e E. E aí eles não têm tanto dificuldade econômica, porque o ticket médio da CCXP ele é mais alto. Então, a gente trouxe a ação da Liga da Leitura, que é uma parceria com a Litera Sampa, que é uma biblioteca comunitária de São Paulo, e aí você doava livros e aí você recebia desconto no seu ingresso. E fora isso, é também a dificuldade do acesso à educação. Então, a gente trouxe isso no planejamento. Pode passar. O objetivo da campanha é esse que eu acabei de falar, só que aí a gente acabou trazendo a valorização da cultura brasileira. Então, além da memória afetiva, que é nas datas importantes, como o Dia do Amigo, como o Dia do Cão, e essas coisas relacionadas sempre à memória afetiva da pessoa com algum filme, alguma série, alguma coisa ligada à cultura geek, mas também valorizando a cultura brasileira, que é mais popular, é mais próxima das classes C, D e I. Pode passar. E aí a gente entra no nosso planejamento de marketing. O plano de mídia, como eu disse, ele foi baseado em sazonalidades, né? Então, ele é por dias e a gente fez um planejamento anual. Então, ele vai de janeiro, do dia 1º de janeiro, até o dia 5 de dezembro, que é um dia após o evento da CCXP. E aí a gente diversificou para diversos canais. Então, tem Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. A gente fez podcast no YouTube também. E a gente trouxe de formas diferentes essas sazonalidades. E eu vou explicar sobre a cultura brasileira. Normalmente os jovens eles veem a cultura brasileira como algo chato. Livros antigos como o Dom Casmurro, que é super importante num vestibular, por exemplo, eles olham isso com uma cara tediante. E a gente trouxe isso de um modo mais jovial para unir com a CCXP, que é um evento mais jovial. Então a gente trouxe, por exemplo, de Dom Casmurro, a polêmica da Capitu, se ela traiu ou não um Bentinho. Então a gente levou para o Twitter. O Twitter, que é uma plataforma que as pessoas gostam muito de falar sobre a vida dos outros, então a gente trouxe isso para dentro para ficar, é claro, incluir essas pessoas se sentirem pertencidas a um grupo e aumentar ainda assim o engajamento da CCXP, que é unindo essa classe C, D e E, que é super engajada nas redes sociais. Bom, a gente chegou agora chegando na nossa etapa final. Vou apresentar para vocês o resultado de todas as pesquisas de maneira visual. Como a gente chegou nesse tema? O nosso conceito de arte chegou na inspiração de Vaporwave, que é uma tendência que ela tem referências ao ano 2000, uma referência com neon, sci-fi, vintage, é uma interferência digital. Ao mesmo tempo que ela consegue buscar coisas do passado, ela se reúne com coisas do presente. Como nós estamos tratando de um tema que fala de educação, toda essa união, nós trouxemos isso para o nosso KV. Nós focamos nas cores no rosa e o azul, que são os temas do estilo Vaporwave, para a criação do KV.
E também criamos paletas de cores baseadas para cada estilo de postagem, baseadas no mesmo estilo de cor, sempre mantendo um padrão. Aqui eu vou apresentar para vocês o KV. A gente tem como resultado, então, as interferências que envolvem a questão da educação, que temos o livro aqui. Temos os visuais, que é para relembrar questões digitais, computador. A estética vapor está presente com essa malha. Ela está presente com as linhas, o movimento um pouquinho do 3D aqui das bolas, dos círculos, está totalmente presente. E um pouquinho da referência meio fã, que é a ideia de colocar um adesivo em cima do KV, com os raios, que também é uma referência geek, que está sempre presente nas HQs. Aqui também a gente elaborou um bottom, que seria para as pessoas que fossem ao evento presencial, sairia como uma lembrança, junto com a frase do épico, Ensine com você. Fizemos aqui a nossa referência de Instagram. O Vaporwave também trabalha bastante com gradiente, então trouxemos bastante a questão do tom gradiente, trabalhando tons de azul, um pouquinho de tons de rosa. Aqui também temos o post da Liga da Leitura, como a gente falou anteriormente com a Camille. Temos aqui nossos mockups de Facebook, também com os posts, que fazem uma referência também aos posts de Instagram, com a visualização diferente. Twitter, com a trend da Capitu, traiu ou não traiu. Você sabe de quem estamos falando. Bem dinâmico, fica bem fácil de entender e ao mesmo tempo com o nosso copy. E por último, nós temos aqui a nossa versão do TikTok, que a ideia do TikTok seria utilizarmos a hashtag com as pessoas para engajarem e fazerem as trends, dancinhas, transformações, temas com música e assim por diante. É isso. Mas espera aí. Antes de tudo, eu quero entregar para vocês aqui os nossos brindes. Obrigado. A gente entregou para vocês o broche da agência, que é um exemplo de como seria o broche para o evento da CCXP, mas com a nossa marca, para ficar no coração de vocês. E é isso, eu agradeço a presença de todos e a atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, apresentaram, sobrou ainda 5 minutos. Bom, vamos lá. Primeira, eu tenho só uma dúvida só que eu gostaria só de entender. Quando você comentou do público-alvo de vocês comentaram que o público A, B e C, né, que é o público-alvo da CCXP. Esse é o público-alvo de vocês ou o público-alvo de vocês é o público-alvo que ficou de fora, por exemplo, classe D e E? O que ficou de fora. O que ficou de fora, tá. E no total, né, vocês mostraram aqui algumas peças, né, que é para a gente ter uma ideia de como essas peças ficariam aplicadas nas redes sociais, mas vocês têm uma ideia mais ou menos do cronograma de vocês? Quantas peças o cronograma no decorrer da campanha, isso ele abrangeria? Quantas peças seriam basicamente desenvolvidas caso a gente feche com a agência de vocês? Você quer falar? Pode abrir. A gente está com um planejamento com 50 posts já. Tem mais. Bem mais de 50 posts. Onde tem já o nosso copy para as pessoas que eles forem já estão seguir prontos. com a criação. Só um momento para Sem problema. abrir. Porque essas peças que vocês mostraram são um exemplo, né, de sim. como é o KV de A gente vocês pegou aplicado. alguns saltados Alguns pelo detalhes. ano inteiro. Esse Perfeito. planejamento ele também está presente no nosso book. O nosso book, caso queiram conhecer, ele é um book com links clicáveis. Tá bom. Então ele também está Ótimo. inserido lá para um Perfeito. pouquinho mais aprofundado. A internet da faculdade. Pode explicar enquanto isso. Tá, só enquanto abre, minhas considerações, tá, em Claro. relação, eu achei assim, o PPT de vocês está sensacional, muito bem feito, muito visual, as informações foram claras, a forma como vocês apresentaram também, para mim, foi uma forma que vocês conseguiram apresentar, inclusive essa parte de macro, microambiente, análise SWOT, é uma forma, é um conteúdo até um pouco maçante, vamos dizer assim, mas vocês conseguiram mostrar, né, para dar ideia, para contextualizar, né, com o que vocês estão propondo. E essa parte, né, do cronograma eu acho interessante, por isso que eu perguntei para vocês, porque eu acho que no meio, né, da apresentação, eu acho que é interessante mostrar, né, que vocês fizeram ali um cronograma que envolve várias postagens, mas caso, né, e mostraram algumas peças ali que foram criadas, e caso, né, a gente venha fechar com a agência Comunica, a gente já tem essa ideia do cronograma de todas as peças, né, que foram criadas. Podem ficar à vontade, pode explicar. Então, você vai mexer? Eu vou...
Ali é Instagram e Facebook, a gente fez o Instagram e Facebook eles conectados, então o que ia para uma rede social ia para outra, para nenhuma das duas pessoas perderem. Quem não tem Instagram e tem o Facebook, ela tem a mesma coisa de quem tem o Instagram e não tem o Facebook. Ótimo. Abaixa só um pouquinho, Gabi. Aí tem o TikTok. O TikTok a gente investiu em, não todos os dias, mas ele tem todo ano. Tem, esqueci a palavra. Espalhados durante o ano. E aí tem o Twitter, que no Twitter a gente trouxe mais a questão da thread dos livros, e também quando tinha uma informação importante, como início de vendas, de ingressos, virada de lote e essas coisas. E um pouquinho mais embaixo tem o MesaCast, que era o YouTube, que é um podcast que a gente convidou famosos que estão na lista de convidados. Então, a gente trouxe, por exemplo, no Dia da Mulher, a Alice Braga, que é uma atriz brasileira, que é super famosa internacionalmente. O que mais que tem? Oi? O Casimiro, que a gente colocou ele como para fazer parceria de live no Instagram, da CCXP e ele. E o cronograma tá bem certinho já com os horários e dias das semanas que vão ser postados. Já tem ali um copybuddy do tema e mais ou menos como deveria ser a legenda. Ótimo. Então já tem bastante direcional. Os dias ali, tema, sustentação, interação, aí tem datas importantes, leitura e educação, e aí a ferramenta do Story até o Reels. Então, Story, Feed, Reels, carrossel, live. E esse cronograma de vocês vai de que mês até que mês? Janeiro até dezembro. De janeiro a dezembro? Caramba, então bem antes do evento mesmo, né? Sim. Tá. Fazer antecipação de tudo. Perfeito. Tá joia. Eu tô confortável com as dúvidas que eu tinha. Matheus, suas considerações. Eu gostei do que vocês apresentaram. Primeira coisa, tem que reiterar o que o Christian falou, que vocês conseguiram tornar a parte do macroambiente bem sucinta, bem objetiva, não ficou maçante, ficou bem legal. Gostei também do cronograma, achei que está bem organizado. Isso é bem difícil de fazer. Achei que está bem organizado. Eu concordo. Eu acho que eu só faria um espacinho para colocar artes assim do lado, talvez, ou algo linkável para a gente talvez puxar isso, a gente seguindo, fechando com vocês. Essa é uma ideia legal de incluir nessa planilha. Gostei muito das artes também. Acredito que se a gente está falando com um público que é dos anos 2000, que são as pessoas que vão comprar esse produto, esse ingresso, esse evento, então é legal a gente conversar diretamente com eles. Achei que ficou muito bom. Obrigada, gente. Obrigado. Saindo aqui um pouquinho do personagem. Eu acho assim, de verdade, eu achei que foi muito bacana mesmo, tá? A apresentação de vocês, de verdade. Essa pergunta que eu fiz do cronograma foi proposital, porque eu acho que ela poderia ter aparecido. O cronograma poderia ter sido um pouquinho detalhado. Porque vocês viram que sobrou 5 minutos. Sim. Então não estouraria o tempo. Talvez eu acho que vocês optaram por não colocar o cronograma, porque talvez estouraria o tempo e vocês viram que talvez sobrou 5 minutos. Na hora do nervosismo, a pessoa fala mais Acelera. rápido. Essa é a minha recomendação profissional. Se vocês já têm um cronograma, é bem legal vocês apresentarem isso para o cliente, ou chefe, ou seja quem for, dentro do mercado, porque mostra como vocês já têm uma organização, vocês já têm um start, sabe, de que é assim que vocês querem executar. Então, se a pessoa tiver uma consideração, né, professor? Perfeito. Vai conseguir, só dar leves apontamentos. E ficou muito legal porque vocês colocaram a legenda. Sim. E esse é o objetivo, né? Por exemplo, a gente falou aqui de fechar com vocês, mas é isso. Se, por exemplo, vocês estão apresentando para um cliente e o cliente fechou com a agência de vocês, esse cronograma para ele copiar e colar, a gente sabe que acontecem alguns eventos, alguns acontecimentos que a pessoa pode mudar esse cronograma que foi proposto por vocês. Mas a ideia é que o fato do cara poder copiar e colar, ter ali o carrossel, o feed, se é um reel, se é um story, o cara copiar e colar, por exemplo, isso é sensacional. Então, eu acho que isso que é bacana. Pensem nisso. Porque como vocês falaram assim, vamos deixar coisas de fora porque talvez estoure o tempo, isso é normal. Quando você apresenta, você tende a acelerar um pouco mais. E aí sobra tempo. E isso é uma outra coisa curiosa, porque estourar o tempo é ruim? Só que se você, por exemplo, tem 20 minutos para falar com o cliente e você usa 10, o cliente vai falar, caramba, mas 10 minutos, você vai deixar 10 minutos, você tem a oportunidade de vir aqui apresentar. Então, acho que isso que é o legal. Pensem nisso também nas próximas, porque são coisas que vocês podem apresentar, que vão enriquecer a apresentação no trabalho de vocês. Sim. E, ao mesmo tempo, vocês viram que vocês aceleram um pouco na apresentação e não vai estourar tempo.
tá? Certo. Mas foi por isso que eu perguntei, porque eu sabia que vocês estavam fazendo isso e eu achei que é importante vocês apresentarem esse cronograma de vocês para que vocês conseguissem explicar o todo, né? A campanha de vocês como um todo. Mas de verdade, eu achei muito bacana. Eu falei, não vou avaliar aqui direção de arte, isso eu vou avaliar separadamente, mas eu já gostei, já tinha gostado, já tinha elogiado a direção de vocês, né? Mas é isso, tá? Tudo que a gente comentou aqui é para vocês sempre enriquecerem para os próximos trabalhos que vocês tiverem. Então, de parabéns. Obrigada. Vocês têm alguma consideração que a gente falou aqui? Não, gente, tudo Não, certo. Agradece muito. A mãozinha começou a esquentar agora. Certo? Satisfeito? Satisfeitíssimo. Então, beleza. Gente, Pessoal, muito obrigada. parabéns. Obrigada, gente.